Deus te abençoe e te use poderosamente. Amém, aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que ambiente, né? Ambiente profético, ambiente que o Senhor falou aos nossos corações. Podeis assentar, amém? Antes de começar a falar e a pregar, vou pedir para o Caio soltar o vídeo. Quero que vocês prestem muita atenção, amém? One more time. Oh, one is. Presta atenção, que toda hora vai um lá chamar as ovelhas. Fala de tudo quanto é jeito, né? Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is right. Oh my God. This is amazing. Aleluia. Olha só quando o pastor chama. Was that cool or Pode what? tirar. Irmãos, é maravilhoso saber que nós temos um pastor. E esse pastor é o Senhor Jesus. E quando nós ouvimos a voz deste pastor, a gente ouve e sai correndo, viu as ovelhinhas. Vinha um, tentando imitar o pastor, aí veio a segunda, também nada, veio a terceira, Não adianta ter imitação, irmãos. Não adianta querer imitar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Não adianta querer vir com imitação, voz alheia, voz parecida. Mas quando o Senhor fala, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Elas ouvem e elas se alegram. Irmãos, o que tocou no meu coração nessa noite é falar para vocês sobre as ovelhas. E nós vamos abrir o texto de João 10, versículo 1. Para que a gente possa entender como a ovelha se comporta, como ela ouve o pastor, como é essas características desse bichinho que a gente ouve tanto. Engraçado, irmãos, me desculpe a ignorância, mas eu fui estudar, né? Que a gente tem que estudar. Aí eu pensei assim, Jesus, a ovelha, vocês vão rir, existe ovelho? Não. A ovelha é a fêmea. A ovelha é a fêmea. O filhote da ovelha é o cordeiro. E o macho é o carneiro, tá? Para a gente entender o contexto geral aí. Vamos lá ler em João 10, 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz.
ela chama as ovelhas pelo nome. Pelo nome, o Senhor sabe o teu nome. Você não é mais um. Não é. E traz para fora. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. O pastor, ele vai adiante das ovelhas. E as ovelhas o seguem porque conhecem o quê? A sua voz. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes o que fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Versículo 7. Tornou, pois, a dizer Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Somente é o Senhor a porta das ovelhas. Irmãos, os dias que a gente tem vivido um tempo meio difícil. Depois eu vou chegar lá, mas para a introdução de umas ovelhas um pouco perturbadas, né? Umas ovelhas com crise de identidade, umas ovelhas malucas, assim, que estão assim, cheio de abelhas, zumbindo, assim, tá. Elas estão doidinhas, estão batendo cabeça, estão... As ovelhas estão nervosas. As ovelhas estão... Está tendo um problema ovelístico no meio da igreja. As ovelhas não estão discernindo de que voz estão ouvindo, não estão sabendo se estão ouvindo a voz do pastor, estão ouvindo voz de não sei do quê, e não estão discernindo realmente se estão ouvindo a voz do mestre. Elas estão ouvindo qualquer coisa, mas a voz do pastor, não. As ovelhas estão batendo cabeça, a ovelha está gorda. Já vi até a foto de uma ovelha gorda, gordona, cheia de lã. É porque ela se acha, né? Aquela ovelhona. Tem ovelha de tudo, batendo cabeça, ovelha nervosa. E o Senhor quer mostrar para nós as características das verdadeiras ovelhas. Então, vou contar para vocês algumas características das ovelhas. As ovelhas são animais dóceis, elas não possuem garras, nem dentes fortes ou venenos para se defender. Elas são obedientes, porém muito ingênuas. Ela pode ver um precipício à frente e continua andando rumo ao precipício até rolar morro abaixo. Um jornal em Istambul publicou um fato curioso. Uma ovelha foi andando e caiu no despenhadeiro. Olha só, a ovelhinha. Vou passear sozinha. O problema das ovelhas é querer passear sozinha. Isso já serve de aviso, irmãos. Se você acha que sozinho você vai a algum lugar, você não vai chegar em nenhum lugar. A nossa comunhão, a nossa vida em comunidade, a ovelha sozinha, ela não se aquece, ela não tem um pastor, mas a gente tem vivido tempos que as ovelhas acham que elas vão fazer o aprisco dela, vão viver sozinhas, ou então, não, elas não vão viver no aprisco não, elas vão, debandar e vão viver sozinhas muito bem. Não vão. E esse jornal falou que essa ovelha foi andando e caiu no despenhadeiro. O espetáculo que se seguiu depois foi estarrecedor, pois o restante do rebanho seguiu o passo da primeira.
E 1.500 ovelhas morreram enquanto os pastores estavam lá tomando café da manhã. Então, a ovelha foi, 1.500 ovelhas foram atrás daquela ovelha e foram atrás do despenhadeiro, porque elas não ouviram a voz do pastor. Quantos estão tomando decisões erradas? Esquecendo de ouvir a voz do mestre, esquecendo de ouvir a voz do nosso verdadeiro Deus e pastor. E o pior, outros estão seguindo os seus passos. Em quais despenhadeiros estão caindo? Porque não ouvem a voz do verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus, e estão se deixando ouvir por lorotas, coisas. A ovelha, ela não tem um bom faro. E são suscetíveis de comer tudo que encontra pela frente. Ela não distingue a erva daninha da relva boa. Por isso, o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas. Pois são muito comum que elas se percam do grupo por qualquer distração. As ovelhas são bichinhos um pouco avoados. Poucos distraídos como nós. Quantas coisas, irmãos, têm nos distraído e tirado do nosso foco, da nossa fé, da nossa meta, do nosso objetivo. E a gente tem deixado de olhar para o mestre, para o pastor, para o Senhor Jesus e nos perdido nas nossas coisas. E perdendo o foco daquilo que é realmente importante, que é perseguir e prosseguir para o alvo, que é a nossa salvação. E estamos deixando se perder por tantas coisas. Ah, irmãos, quantas coisas. As ovelhas é um bichinho também que eu olhei e tentei estudar. Ela não enxerga bem. Ela tem o olhinho dela para cá, o olhinho dela para lá, assim, bem lateralzinho. Elas não enxergam bem. E elas podem ser capturadas por cães selvagens, raposas e onças. Cuidado, irmãos, com as raposas, com as raposinhas que entram sorrateiramente e ficam espreitando o rebanho e buscando tirar você do rebanho. Irmãos, muito cuidado. Tem de tudo, tem acontecido de tudo na nossa época, no nosso meio. Pessoas que não sabem cuidar das suas ovelhas, que não são pastores, que são mercenários, que estão querendo arrebanhar as ovelhas do aprisco do Senhor, muitas vezes ficam espreitando e olhando e falando e jogando coisas na mente daqueles que estão servindo ao Senhor. E muitas vezes nós ficamos com a mente perturbada de tanto ouvir coisas, de tanto ouvir palavras, de tanto ouvir distrações. Irmãos, vamos olhar para o alvo, para aquele que tudo pode, aquele que tudo crê, aquele que tudo faz. E a gente fica ouvindo perturbação e fica aquele bando de mosca. Porque fica ali, ó, no ouvido. Irmão, você ficou sabendo? Irmão, que não sei o quê. Perturbando a pobre da ovelha, a ovelha fica perturbadinha. A ovelha tá louca. A ovelha tá ensandecida porque ela, meu Deus, ela fica procurando pasto. Irmãos, essa casa aqui tem pasto. Essa casa aqui tem palavra. Essa casa aqui tem palavra. A gente é firmado aqui naquilo que diz a palavra. Não precisa andar enlouquecida. A era das ovelhas enlouquecidas, irmãos. Misericórdia, porque tá um negócio que o Senhor nessa noite abre os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender e discernir e ouvir a voz do pastor. E ouvir a voz do pastor. O pastor é pastor.
ele não é mercenário, ele não quer arrebanhar as ovelhas, ele não tem inveja das ovelhas. O verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas, ele não fica lá espreitando e procurando as ovelhas mais bonitinhas para levar para o outro rebanho, porque ele é um mercenário. E ele fica na espreita olhando. Ai, essa ovelha. Ai, irmãos. Não quero falar, mas o Espírito Santo incomoda para a gente falar. O mercenário, ele oferece coisas. O mercenário, ele oferece cargos. O mercenário, ele oferece por quê? Porque ele é mercenário. Você sabe o que é um mercenário? Ele quer lucro, dinheiro. E ele vai estar em busca da ovelha fraquinha, aquela desgarrada. Toma cuidado, irmão. Quando a sua mente começar a ficar perturbada e você começar a falar assim, ai, 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 você começa a virar presa. Você começa a desgarrar do rebanho. Do rebanho. O rebanho é de ovelha. Não somos gado, somos ovelha. Ovelha, porque temos um pastor. Somos ovelha. Ninguém tira a nossa identidade de ovelha. De ovelha. Quando você não sabe o que você é, muitas vezes você é levado por qualquer um. Qualquer um que oferece um pratinho de comida, uma aguinha que ele diz que veio da geladeira, mas é uma aguinha meio assim, e ele vai te oferecendo coisa. Oh, vem para cá, que eu tenho uma aguinha melhor para você. Eu tenho coisas para te oferecer. Esse é o que? O mercenário. É a Bíblia. Fala sobre ele. Não estou inventando coisas, não. Já reparou na posição dos olhos das ovelhas, um pouco mais para a lateral? Uma curiosidade sobre a visão dos animais está relacionada a isso. Os animais considerados presas na natureza possuem olhos lateralizados, que ajudam a enxergar ao seu redor. Por serem caçadoras, não serem caçadoras, as ovelhas agem pelo instinto de fugir, sempre que percebem um perigo. São animais medrosos. Se não sentirem, não verem e nem ouvir o seu pastor, olha só, ficam tão assustadas que correm sem rumo. E aí pode acontecer de se perderem ao sair do aprisco. Olha só, isso aqui eu tirei, não foi da estudo teológico, não, isso aqui é do estudo biológico. Que fala sobre a ovelha, biológico. Se elas não sentirem o cheiro e não puderem ouvir o pastor, elas ficam perturbadas. Ficam tão assustadas que elas vão sair correndo. Então, o que acontece? A ovelha, ela para de ouvir o Senhor. Ela para de ouvir o que o Senhor tem a dizer e começa a ouvir o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e param de ouvir o Mestre. E à medida que elas vão deixando de ouvir o Senhor, elas vão se distanciando da onde? Do aprisco. E elas vão indo para longe. Irmãos, quantas pessoas a gente já conviveu que deixaram de ouvir a voz do bom pastor e foram indo embora. E elas não vão embora de um dia para o outro. Esse é o problema. Elas vão indo embora aos poucos, porque elas vão deixando de ouvir o mestre, deixando de ouvir o pastor. E o que a gente tem ouvido? E o que tem enchido os nossos ouvidos? O que tem enchido a nossa mente? Será que a gente tem se enchido das palavras do Mestre? Será que a gente tem se enchido da palavra do Senhor? Ou a gente está aí como ovelha sem aprisco?
é praticamente um dos únicos animais no mundo que não sabe se defender de predadores. Uma ovelha sozinha não se defende. Isso é importante você saber. A comunhão dos irmãos, na comunhão dentro do aprisco, na comunhão, nós somos como remédio um para os outros. Nós estamos ali nos aquecendo como ovelhas, está um pouco mais frio, a gente junta para lá, a gente junta para cá, a gente vai junto, fala assim, ovelhinha teimosa, vem comigo, vamos se juntar, vamos chegar mais para cá, vamos se juntar, a ovelhinha mais magra, a ovelhinha mais gorda, a ovelhinha amarela, a ovelhinha verde, a ovelhinha de todo jeito. Mas a ovelhinha juntas, várias ovelhinhas, são o seu rebanho. E é o rebanho de quem? O rebanho do Senhor. O rebanho dele. Não queira fazer as coisas sozinho. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. E uma das coisas que acontecem com as ovelhas se ferem. A ovelha ferida. A ovelha ferida. A ovelha, como ela tem essa visão, pouca visão, ela passa por essas dificuldades. E a ovelha nem sempre vai estar sempre bonitinha no caminho, no aprisco. Nem sempre. O problema da ovelha ferida é ela achar que ela pode se curar sozinha. Ela não vai. Ela depende do Senhor Jesus para colocar unguento nas suas feridas. Ela depende dele para curar as suas feridas. E quantas ovelhas feridas, muitas vezes não querem ser tratadas. E elas saem cheias de si e falando, eu sou uma ovelha autossuficiente, porque eu mesmo vou botar remédio em mim, eu mesmo vou me curar, eu mesmo vou resolver a minha vida, eu mesmo. Não vai não, irmãos. Essa ovelha vai andar um pouquinho lá, e a ferida que ela deixou aqui, a ferida vai se manifestar lá. Deixe ser curado pelo Senhor. Deixe ser curado pelo Senhor. Deixe que o Senhor te coloque nos ombros. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E o Senhor te coloca nos ombros nessa noite. Se você chegou aqui ferido, saiba que o Senhor cura as suas feridas. O Senhor trata conosco. Quando a ovelha estava doente ou ferida, ela era carregada nos ombros do pastor. As ovelhas ficavam no aprisco, no redil, sobre a segurança do pastor, que ficava atravessando de uma extremidade a outra. Então, a ovelha ferida, ela precisa ser o quê? Cuidada, tratada. Mas o problema é que as ovelhas feridas não querem ser cuidadas e nem tratadas. E aonde você vai ser cuidado e tratado? No aprisco, no cercado, pelo bom pastor, que ele vai ficar olhando e vai olhando assim, olha essa minha ovelha que está ferida, vamos tratar, fica aqui quietinha, fica deitadinha, que eu vou cuidar de você. O problema é que a ovelha ferida está achando que está muito boa e está saindo andando por aí. E esse bobear está até pregando. Mas ela está ferida. Ela está ferida. Mas o mestre já falou para ela, senta que eu preciso te cuidar e te tratar. Não espere que o Senhor, como bom pastor, te pegue pela perna, te quebre e te coloque no ombro.
Não espere isso. Peça a Deus. Quantas vezes eu achava que eu era autossuficiente. E o Senhor foi lá, não. Vai ficar aqui. No meu redil e no meu aprisco. Porque eu vou cuidar das suas feridas. As ovelhas viviam em clima seco, que era infestada de mosca, que não deixavam elas se alimentarem direito. Olha só, um clima seco infestada de mosca. Eu detesto mosca. Tem lugar que você vai assim, que é muito quente, né? Que você vai no lugar, aquelas moscas. Você pode botar remédio, o que for, raquete, aquelas trem fica zoando. Sabe o que são essas moscas? São os pensamentos que ficam na sua mente, ó, na cabeça. Elas ficam assim, ó. Ah, não. Não. Não, você errou uma vez, vai errar de novo, vai ficar lá. Aí vem falando, as moscas. Não. Deu tudo errado, vai dar errado de novo, que não sei o quê. As moscas, repreenda isso em nome de Jesus. Repreenda que toda falácia de Satanás contra a sua vida possa estar falando nos seus ouvidos e trazendo perturbação na sua mente. Não deixe. Deixavam elas inquietas e assustadas e acabavam assustando as demais. Faziam muitas correrem sem direção. Então, uma ovelha perturbada, gente, ela perturba as outras. Já uma ovelha com um negócio aqui, tá, e ela não vai ficar quieta, ela vai ficar... Se ela tivesse algum tipo de ferimento na cabeça, as moscas depositavam ovos que se transformavam em larvas, e que, se não fosse cuidado, levaria elas à loucura. Para evitar isso, o pastor joga o quê? Óleo sobre as suas cabeças, para evitar esse problema. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Que o óleo do Senhor nessa noite possa ungir os teus ouvidos, a tua mente, a tua visão, de tudo. Que o óleo derramado do altar do Senhor possa ungir a tua visão. Que você possa somente ouvir o Mestre. Que essas moscas varejeiras, essas perturbações, essas larvas de Satanás que tentam nos tirar do propósito, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, sejam retiradas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. O pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas. Eita, nós. Essa parte eu gostei. Eu sou da época que escola tinha o quê? Disciplina. Eita! Disciplina. Pastor é da época da palmatória, ele falou. Disciplina. Se você não andasse ali corretinho, eu não peguei a palmatória, não. Mas peguei a disciplina, que botava no cantinho, que você era disciplinado, que professor era respeitado, que é professora senhor, senhora, que a gente respeitava. Também sou da época que lá não era o pastor Arlen, era outro pastor, quando eu me converti na minha adolescência, que eu chegava lá para... pastor, o senhor, eu posso fazer isso, pastor? Ô, pastor, gaúcho sabe, quando foi para noivar e casar com ele, foi
Chamei o pastor da época, falei assim, ó, posso, cara? Ele falou, pode, ser irmã de Deus. Olha aí o mistério. Ele sabe disso. Da época que a gente tremia, que a gente colocava, que a gente respeitava mesmo. Não, tinha tudo certinho. Tinha essas coisas, não. Eu falei, posso namorar, posso casar com ele? Pode, mas eu vou fazer seu noivado, minha filha. Exemplo para vocês de uma época que parece que se perdeu, que parece que ficou lá no livro de história, lá, sei lá, que a gente nem lembra mais. E eu estou trazendo esse exemplo para você, para lembrar que o pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas: o cajado e a vara. Rapaz, o cajado e a vara. Gleice, você já levou varada? Já levou cajado na cabeça? Já levei. Já levei, me matou? Não. Estou aqui. Bendito é aquele que aprende do Senhor, leva varada, cajadada na cabeça, porque Deus corrige aquele que ama. O problema é que hoje, eu corrijo, era chinelada nos meus filhos, irmão. Hoje é o conselho tutelar. Já vão brigar comigo se eu falar isso. Isso não é politicamente correto. Né? Pastor Arley tinha na semana lá, levava as varas para ungir. A gente... Todos os meninos lembram disso. Das varas para ungir. Eram as varas. Isso matou algum menino? Não! Glória a Deus, os meus filhos estão bem criados. Os filhos de muitos aqui. Todos eles criados em cima da varada, da chinelada, mas da disciplina. E quantas vezes, espiritualmente, nós somos disciplinados? Quantas vezes? Porque o bom pastor, ele te ama. E você, ovelha teimosa, a ovelha teimosinha, diz que vai dar um passeio e vai sair fora do aprisco. É aquela ovelha que se acha. E o que o bom pastor faz? Ele vai pegar o cajado, que tem um arco assim, e vai pegar bem no pescocinho da ovelha, e vai puxar a ovelha para dentro. Muito bom é quando nós somos puxados para dentro, porque nós somos amados. Amados pelo Mestre. Não espere ser disciplinado. Não espere levar a cajadada no Mestre. Volte hoje para o percurso que você estava andando. E muitas vezes você se desviou ouvindo as moscas e as histórias dos outros. Volte para o Mestre. O cajado serve para que a ovelha não vá onde não lhe é permitido. Em uma briga ou quando está a ponto de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela e ela assusta. O problema dos nossos dias é que quando as ovelhas são repreendidas, olha, eu já estou me achando velha, porque eu era da época da disciplina, dentro da igreja. Banco, você já ouviu falar disso? Falava assim, fulano vai ficar 1 mês de banco. Fulano ficava. Ficava, porque ele aceitava a disciplina e a repreensão, porque ele aceitava aquilo como cuidado. Sim, aconteceram abusos, sim, mas eu não estou falando dos abusos, eu estou falando das pessoas que realmente amavam as outras, que amavam, que tinham aquilo ali em amor, não dos abusos. Abusos não.
Os abusos não, estou falando das pessoas que realmente amavam e cuidavam das outras. Eu sou dessa época. O problema dos nossos dias é que as ovelhas, quando são repreendidas, elas vão procurar outro pasto. É engraçado, né? Que a gente está vivendo, ela vai atrás de outro pasto, de outro que vai falar assim, ô ovelha, você está ferida? Continue ferida. Mas você aqui mesmo, ferida, você dentro do meu aprisco ferido, eu vou te dar palco, eu vou te dar título, eu vou te dar convite, eu vou te dar altar, eu vou te dar título, eu vou te dar isso. Ah, irmão, isso aqui está engasgado. Isso está engasgado. Estão fazendo a palavra de Deus de troca de moeda. Seja uma pessoa resolvida, que não precisa ficar para lá e para cá ó, sendo oferecida. Ai, porque o fulano vai me dar mais não sei o quê. Não! Se você serve na porta, sirva na porta. Se você serve com as crianças, sirva com as crianças. Se você serve aqui na frente, sirva aqui na frente. Mas valorize aquilo que Deus te fez, aquilo que tu és. Não fique imaginando, não. Ai, porque eu quero estar lá na frente, porque lá pregar melhor. Não começa aí, não. Não começa aí, não. Não começa aí, não, porque isso é o que o mundo tem chamado a atenção, colocado na mente das pessoas, que igreja tem que ter plano de carreira, que você vai começando e vai chegar no plano de um 01 e você vai chegar no Master. Não! Você é bênção aonde você estiver, aonde você está trabalhando, aonde você está servindo. Você é bênção. Você é bênção, irmã, que está ali na intercessão. Você é bênção, irmão, que está ali intercedendo. Você é bênção, irmão, que está ali com os dízimos e ofertas. Você está sendo visto pelo Senhor. Se as pessoas não estão te vendo, o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. Às vezes aquela irmã que está ali no fundo e ninguém vê, está plantando oração, jejum e comunhão mais muitas vezes do que a gente que está aqui. Mas as pessoas acham que aquela que está lá atrás é inferior, que eu sou superior. Mentira! Todos nós somos um, em busca do reino, do aperfeiçoamento do reino. E vamos parar de achar e de querer galgar lugares, posições. É isso que tem adoecido muitas vezes as mentes das ovelhas, que estão se sentindo o quê? Insatisfeitas. Insatisfeitas. Uma das coisas que eu tenho mais ouvido nos dias é insatisfação. Por quê? Porque acha que merecia mais. Porque acha que necessitava de mais. Que acha que precisava de mais holofote. Que acha que precisava de mais brilho. Que acha que precisava de mais reconhecimento. Que acha que precisava de tantas coisas. Mas não consegue ver em si o seu próprio valor. Acham que o reconhecimento dos homens, aquilo, e não valorizam aquilo que fazem, se acham menores, se acham incapazes, se acham não valorizam. Se eu sirvo na salinha, eu sirvo com alegria na salinha, e eu sou super valorizada pelo Senhor, e por eu reconhecer que aquilo que eu faço é para o Senhor. O problema dos nossos dias, como eu falei lá no início, é que as ovelhas têm ficado perturbadas com os oferecimentos e com as coisas, com as disputas, e as ovelhas começam a se achar mais gordas, bonitas, e começam a desprezar as outras, e começam a falar assim: olha, a minha lã está mais bonita que a sua, eu sou uma ovelha gorda, porque eu sou a líder, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Você não é nada.
Você não é nada. Uma hora nós estamos aqui, outra hora eu não estou, mas a obra do Senhor vai continuar. Vamos parar com isso. Com essa mentalidade mesquinha e pobre, infantil. Já que este ano, como o Senhor falou desde o começo, é um ano de maturidade. E um ano de maturidade requer de nós que nós tomamos uma posição de ovelhas saradas, umas ovelhas curadas e remidas pelo sangue de Jesus, porque ovelhas geram ovelhas. Ovelhas geram ovelhas. O problema é que as ovelhas estão achando que só o pastor, que é o pastor que gera ovelhas. Quem gera ovelhas são ovelhas. Mas as ovelhas não estão preocupadas em gerar outras ovelhas. Elas estão preocupadas em ficar disputando entre si qual é a ovelha mais bonitinha. Que o Senhor retire de nós todo eu, todo pensamento, toda a mente perturbada por essas moscas, esses sentimentos terríveis. Que nós sejamos uma igreja sarada, de ovelhas que geram ovelhas, de ovelhas que na próxima quarta vão falar, vamos para a igreja porque lá tem palavra. Ovelhas geram ovelhas. E o que a gente tem pensado nas nossas vidas? O que a gente tem discernido espiritualmente? Oh, irmãos, é muito complicado viver numa geração que não tem rumo, que não tem constância, que não tem constância em nada. É uma geração perturbada, é uma geração que vive para lá e para cá, é uma geração que não sabe o que quer, que a gente saiba o que a gente quer trazer mais ovelhas para o aprisco do Senhor. A fé que não consulta circunstâncias é uma fé em sabedoria, é uma fé que tem uma sabedoria que vai dizer, eu venci porque o sangue de Jesus me deu essa vitória, e é uma fé que vai testemunhar para outros, e não vai trazer confusão. O problema dos nossos dias é que as ovelhas estão insatisfeitas e estão trazendo confusão. Que nós sejamos ovelhas sadias. Ovelhas sadias. Que nós não deixamos nos tornar ovelhas fracas. E mesmo que você esteja fraco nesta noite, o Senhor te dá graça. O Senhor quer passar o azeite sobre a tua cabeça. O Senhor quer curar as tuas feridas, irmãos. Eu não estou aqui falando, as ovelhas, já fui ferida. Não. Eu quero que você entenda, que você busque a cura, que você busque ser curada. Que você abra a sua boca e fale, olha, eu tenho essa dificuldade, eu estou com este problema, não consigo me cuidar, não consigo me tratar, eu estou com essa dificuldade, aconteceu isso, porque aquele que confessa alcança misericórdia, ele alcança misericórdia. Seja uma ovelha curada. Se você deixou feridas lá no passado, feridas que você fala assim, meu Deus, como é que eu vou me curar? Como é que eu vou me curar dessas feridas? O Senhor te diz nessa noite, o Senhor tem o bálsamo certo para curar as suas feridas. Ele vai lá. Se tem ferida na alma, sabe o que é ferida na alma? São coisas que fizeram para você, assim como já fizeram para mim, e eu tive que confessar e falar e
perdoar determinadas pessoas para que eu fosse curado. Se você não tem condições, se você fala, tem essas dificuldades, o Senhor tem um bálsamo nessa noite. O Senhor tem o bálsamo nessa noite. E o bálsamo do Senhor é maravilhoso. O bálsamo do Senhor é como diz ali. Vou pedir que a igreja se coloque de pé, para que a gente leia aquilo que está escrito ali no Salmo 23, que todos conhecem, que todos sabem, mas que você vai ter a oportunidade de declarar e afirmar no mundo espiritual e para todos. Aleluia, Deus. A presença do Senhor é muito grande nessa noite. Aleluia. Porque o nosso Deus é muito grande, irmãos, e rios de água viva têm fluído deste lugar. Oh, irmãos, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser tratados na nossa alma. Uma igreja sadia, uma igreja curada. Uma igreja sadia é feita de pessoas curadas. Uma igreja sadia é feita de ovelhas curadas, que não pensam no seu bel prazer, mas pensam em trazer outras ovelhas. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluias. Glória a Deus. Pode saudar o Senhor com palmas. Aleluias. Glorificado seja o Senhor. Só vou orar. Vai entregar a palavra ao pastor. Meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, os Teus filhos, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser ovelhas saradas. Ovelhas curadas, Senhor Jesus. Porque ovelhas curadas geram outras ovelhas. Ovelhas saradas geram ovelhas. Tira de nós, Senhor, todo eu. Cura nossa alma, nossa mente, Senhor. E derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor, nessa noite. Estende a Tua mão poderosa, Senhor. Senhor Jesus, vai trazendo, Senhor, as ovelhas feridas, Senhor. Labaxerecanturica, labás. Oh Deus, recanturica, labás. Se você é uma ovelha ferida, vem aqui nessa noite. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente ser curado pelo bálsamo do Senhor. Vem aqui à frente receber a unção do Senhor. Porque a unção do Senhor transborda sobre a tua mente. A unção do Senhor vai curar as tuas feridas. A unção do Senhor vai curar a tua alma. A unção do Senhor vai curar os teus pensamentos. A unção do Senhor vai curar.
E você não vai mais precisar ser uma ovelha sem rumo e sem pasto, uma ovelha sem um aprisco, porque você tem um dono. Oh, você tem um dono. A equipe de louvor, amém. Creio que